Então, a partir de agora, vocês estão sendo gravados, né? Dá um tchauzinho pra câmera, vocês vão parar no YouTube depois, certo? E agora, pessoal, a aliança feita por Moisés e Deus e Moisés, ela está descrita no livro do Êxodo, né? Então, que eu coloquei o texto na íntegra né, no nosso texto, ó, no livro do Êxodo, de 20 a 1 a 17. É bom que a gente vai colocar muitos esclarecimentos sobre algumas coisas, né, que o pessoal costuma falar, né, sobre o Êxodo 20. Então diz assim, eu vou ler tudo, tá? Porque a voz de vocês não sai na gravação, infelizmente. Então, nesse momento de gravação, eu vou falando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês digitem. Tem uma área que você pode digitar a dúvida. Eu vou ler e vou responder. No final, eu vou encerrar a gravação e eu vou abrir para a nossa conversa. Gente, abrir para a conversa não é opcional. É uma forma de ver se vocês estão prestando atenção na aula. Tá? Então, eu vou perguntar. Às vezes é conversa, às vezes eu vou perguntar. E o que você entendeu disso? Então, preste atenção. Entendeu? Uma das perguntas que eu quero que vocês respondam, já vou dar uma colher de chá para vocês. Qual desses mandamentos para vocês é o mais difícil de seguir? Né? Qual que vocês têm mais dificuldade de seguir? E vamos partilhar, tá? Então vamos lá. Leitura do livro do Êxodo, do 20, versículos 1 a 17. Então Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de minha face. Não fará para ti escultura, nem figura alguma do que está acima do céu, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestará culto. Eu sou o Senhor, o teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos, daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Trabalhará durante 6 dias e fará toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor, teu Deus, não fará trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro dos teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra o teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra, que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Assim são as palavras da lei da aliança que Deus fez com Moisés. Uma leitura que é muito
essencial para todos aqueles que creem em Deus. Ah, eu creio em Deus. Quem crê em Deus segue isso, que a gente acabou de ler. Mas, esse aqui são os 10 mandamentos que são seguidos pelos judeus até hoje. Nós católicos, a gente segue esses 10 mandamentos, mas atualizados pela luz, pela graça e pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que atualizados? Os judeus, eles guardam o sábado. Nós cristãos guardamos o domingo. Porque o domingo foi o dia da ressurreição de Jesus. Então, algumas coisas são o que são. Não matarás. É igualzinho. Quando Jesus veio, não matarás da mesma forma, né? Então, alguns detalhes, vamos lá, umas trocas de dias, sábado para domingo, mudou, certo? Agora aqui no primeiro mandamento, muitas vezes, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estou acompanhando o texto, quem quiser ir acompanhando o texto, fica à vontade, tá, gente? Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E ele diz o seguinte, né? No Êxodo 20 a gente leu muito claro: eu sou um Senhor zeloso. Não terá imagens de escultura perante a minha face. Nossa, aí você entra na igreja católica, tem imagem de Nossa Senhora, São José, os católicos não lêem o Êxodo 20. Ou às vezes, né, o pessoal evangélico, eles chegam e você é católico, né? Mas por que tu adora imagem? Quem aqui já ouviu essas coisas? Eu já ouvi. Pode levantar a mão. Quem já ouviu esse tipo de coisa? As pessoas são uns completos ignorantes. Porque as pessoas leem a Bíblia e elas lêem pela metade, né? Elas leem pela metade. Eu vou até aqui abrir no Google, né, ao vivo, não separei isso aqui. Deus manda fazer a Arca da Aliança. Êxodo 37. Né? Então, vou até pegar aqui a primeira coisa aqui, deve ser uma Bíblia protestante. Né? E Deus, manda fazer a Arca da Aliança. E Deus falou, ele foi enfático: não fará imagem de nada em cima do céu, nada embaixo da terra, nada que seja nada que tenha uma imagem, porque ele só quer. Nosso Deus, ele não tem uma imagem. Mas em Êxodo 37, 20, vou dizer, 20 capítulos depois, Deus manda fazer a Arca da Aliança, e Deus manda fazer ainda numa extremidade, faz ainda um querubim na extremidade, segundo a outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham asas estendidas para cima, cobrindo com elas as tampas. Estava de frente um para o outro, com o rosto para a tampa. Ou seja, Deus, no mesmo livro, manda fazer imagens de anjos para colocar na Arca da Aliança. Será que Deus ele está se contradizendo? Ou será que as pessoas não entendem o que Deus quis dizer? Bom, vamos partir do pressuposto que Deus não erra, certo? Deus é perfeitíssimo, ele não erra. Logo, quando Deus ele proíbe imagens, ele está proibindo imagens de outros deuses, certo? Ele está proibindo imagens de outros deuses. E por que ele está fazendo isso? Porque o povo saiu do Egito, e no Egito você tinha um culto a dezenas, centenas de deuses egípcios. E qual que é o zelo de Deus, né? Que as pessoas não confundam que eu sou o único Deus verdadeiro.
Então não terá imagens de outros deuses, nem deuses que se pareçam com elementos do céu, né? Tem o Deus Ra, que é o Deus Sol, né? Então, quem é Deus no céu é o único Deus, que é o Deus Yahvé. Aí tem deuses que são deuses que se parecem com animais da terra, né? Então, Ísis, né? Não, é o julgamento de Íris, né? Que é um deus egípcio. Ele tem cara de cachorro, né? Então não fará deuses sobre as esferas da terra, nem debaixo da terra. Não fará Deus. Porque se fosse para levar a sério de não confeccionar nenhuma imagem, você ia pegar as notas de dinheiro e ia rasgar, porque ele tem cara de pessoas. Você ia pegar as fotos da sua família e rasgar, porque ali tem imagens de pessoas. E tudo que é obra de arte você ia rasgar, jogar fora, porque ali tem imagens de pessoas. E é lógico que não é isso que Deus está falando. Quando os católicos eles têm imagens dos santos, de Nossa Senhora, ali não são imagens de outros deuses, porque os santos, os anjos a gente viu na Bíblia os anjos, né? E Nossa Senhora eles não são deuses, tá bom? A gente não dá para eles culto de adoração. Adoramos somente o Senhor nosso Deus, mas Nossa Senhora, os santos, eles eram pessoas que fizeram isso melhor do que nós. Ou seja, eles adoraram a Deus de uma forma que ele se torna um exemplo para nós. E quando eles morreram, subiram ao céu, estão diante de Deus, e a imagem deles nos serve de inspiração. Então, quando a gente olha para a imagem de São José, quando a gente olha para a imagem da bem-aventurada Virgem Maria, quando a gente olha para as imagens dos santos, nós estamos olhando os servos de Deus que viveram a perfeição cristã nessa terra. E a gente pede para eles lá do céu, ajuda eu a conseguir também. Ajuda eu a fazer um pouquinho que você fez. E no livro de Apocalipse, João, ele vê no céu uma multidão de branco, que diz que eram aqueles que passaram pela grande tribulação, né? E eles intercedem diante do trono do Cordeiro. Está no Apocalipse 20. Depois vocês peguem lá. Ou seja, existem pessoas no céu que intercedem por nós. Ok? E isso é uma graça de Deus. Porque imaginem só, a gente pode rezar diretamente para Jesus? Pode. A gente pega, faz a nossa oração diretamente a Jesus. Agora imagina se a nossa oração ela é patrocinada por uma pessoa que passou pela prova, já está lá no céu. Então vamos dizer que eu estou precisando de uma graça, a cura de uma doença, um emprego, uma libertação. E eu peço, Jesus, me dá a graça desse emprego, Jesus, me dá a graça dessa libertação. Aí Jesus, ele vai ouvir, mas ele primeiro vai olhar para mim, vai ver meus méritos. E que méritos eu tenho para dar para Deus? Que provações eu já passei? Que sofrimentos já sofri? Com qualidade eu já fiz? Agora se a gente pede assim, Nossa Senhora, intercede junto a seu filho por mim, pecador, para que eu tenha a graça de um emprego. Aí Nossa Senhora leva esse pedido a Deus. E Deus ele vai olhar para Nossa Senhora, vai olhar o seu pedido, mas não vai olhar para os seus poucos méritos. Ele vai olhar para os méritos de Nossa Senhora. Certo? E quais são os méritos de Nossa Senhora? Ela é mãe de Jesus. Ela ficou de pé diante da cruz. Ela sofreu vendo seu filho morrer. Entendeu? Ela foi a primeira que fez Jesus fazer um milagre. Ou seja, ela tem os méritos que eu não tenho. E Jesus vai atender a mim por causa de Nossa Senhora. Porque ela tem méritos e eu não tenho. Assim também, se você pedir uma graça por um santo mártir, Deus vai olhar
para os sofrimentos daquele mártir. Deus vai olhar por tudo que aquele mártir sofreu por Cristo e pela igreja e vai patrocinar a sua oração. Por que Deus permite isso? Porque a igreja, a gente vai ter também uma aula sobre isso, a igreja ela é uma comunhão entre igreja militante, que é essa igreja aqui da terra, que nós estamos, a igreja padecente, que é a igreja do purgatório, a igreja que provavelmente iremos, tá? E a igreja triunfante, que é a igreja do céu, né? A igreja do céu é a igreja triunfante. E lá onde estão os santos, certo? Então, as almas que estão no céu, elas intercedem pelas almas que estão na terra. As almas que estão aqui na terra, que somos nós, intercedemos pelas almas que estão no purgatório, certo? E as almas do purgatório intercedem por nós. Interessante, né, gente? É porque, e tudo isso que eu falei, ignoram aqueles que lê Êxodo 20, né? E fala assim, caraca, aqui tá falando que proíbe imagem, ó, os católicos eles não leram a Bíblia, olha como eu sou esperto. Eu vou aqui falar que eles são adoradores de imagem. Ignorantes. Ignoram até a própria escritura. Eu li essa passagem aqui dos querubins na Bíblia protestante, tá? E eles não conseguem ligar um ponto ao outro. E eu falo isso porque essa interpretação não é minha do Felipe, é a interpretação aqui do catecismo da Igreja Católica, porque eu não tenho ciência para fazer isso, mas a Igreja tem 2000 anos para fazer isso e ela fez, né? Uma ciência. Depois, em outra aula, a gente vai falar um pouco sobre os protestantes, os evangélicos e por que eles erram tanto nas interpretações das escrituras. Por quê? Porque eles se separaram da tradição e do magistério da igreja e eles interpretam o seu bel prazer. Entendeu? Eles interpretam a letra pela letra e a letra pela letra, a Bíblia ela só vai ter sentido completo quando você lê em conjunto com a igreja, quando você lê em conjunto com os santos, quando você lê em conjunto com uma tradição de 2000 anos. Ok? Então vamos lá. O primeiro mandamento, então, estou lendo aqui. Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da servidão do Egito, da casa da servidão. Então agora nós vamos discorrer mais sobre o primeiro mandamento. A questão da imagem, só para tirar essa dúvida de vocês, que vocês tinham ou não, mas serve a catequese, né? Não terá outros deuses diante de minha face, não fará para ti escultura e figura alguma do que está acima do céu ou que está abaixo da terra, ou nas águas, ou debaixo da terra, não te prostrará diante delas, não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. 1. Esse mandamento se refere que o centro da nossa vida tem de estar em Deus, certo? O primeiro mandamento, amarás o seu Deus de todo o coração, toda a alma. Então, se refere que o Deus tem que ser o centro da nossa vida. Por isso que ele proíbe imagens de outros deuses. Mas por isso que ele permite a imagem do querubim na Arca da Aliança. Porque os querubins estão ali parecendo prostrados, adorando a Deus. E é isso que nós devemos fazer. As imagens, elas ensinam. Quando você vê uma imagem de Nossa Senhora, ela não está assim, não, ela está assim, olhando para o céu. Ou seja, ela ensina a gente a rezar. Ok? Todas as imagens dos santos, eles estão fazendo um gesto de piedade, olhando para Deus, ensinando algo para nós. Perceba, quando você entrar na igreja, olha as imagens dos santos. Vê o que eles estão fazendo. Estão rezando, estão olhando para o céu, dizendo que a glória deles não é deles. Ela é de Deus. Tá bom? Então, isso é... E não podemos ter outros deuses que tomem o lugar de Deus. Isso não se leva em consideração a veneração das imagens dos santos e da Virgem Maria, pois a veneração desses tem como fim último a adoração a Deus. Então, por que nós veneramos os santos e a Virgem Maria? Por eles mesmos?
Não. Quando eu procuro o auxílio dos santos da Virgem Maria, eles nos levam a Jesus. Eles nos levam a Jesus por um caminho que eles conhecem e a gente não. Ok? Então, quando a gente pede a intercessão de São Padre Pio, São Padre Pio, pelos seus méritos, quando a gente reza e pede o seu patrocínio, a sua intercessão, ele vai interceder a Jesus, ele vai fazer essa ponte entre nós e a Divina Majestade, que uma coisa impede a gente chegar à Divina Majestade, que às vezes é os nossos pecados, a nossa miséria, tá bom? E não estou falando que Jesus ele fica lá, é pecado, não. Jesus, ele quer que a igreja do céu trabalhe em comunhão com a igreja da terra e ele permite essa cooperação, tá bom? Lembrando que o único mediador é Jesus. Mas, pela mediação de Jesus, participam os santos e a Virgem Maria. Eles participam da única mediação de Jesus. Então vamos lá, mas essa regra de não fazer imagem se aplica aos deuses pagãos, e os deuses pagãos, vamos lá, eles são criações humanas. Então alguém foi lá, pegou, fez uma imagem de barro e começou a adorar aquela imagem de barro por ela mesma. Isso é idolatria. Diferentemente do culto aos santos e à Virgem Maria, que primeiro eles não são criações humanas, na verdade Deus os criou, certo? E eles não pediram, eles não querem essa veneração, mas se faz essa veneração porque Cristo viveu neles, certo? Se Cristo viveu neles, a gente também tem que ter essa vontade de Cristo viver em nós também. Então eles nos servem como inspiração. Milena, pode falar. Não, então, a Milena perguntou, talvez não vai sair o áudio. Então, hoje se surgir algum santo idolatria? Não. Tanto que tem santos que estão vivendo agora, talvez estou vendo um aqui. Talvez o André seja santo, Milena seja santa, entendeu? Sônia seja santa. Porque imagina que vocês vivam uma vida extraordinária na graça de Deus. Vivam uma vida extraordinária na graça de Deus. Morram em estado de graça. E aí começa a ter, vocês morrem e vocês têm aquela fama assim, não, a Milena ela viveu uma vida na graça. Aí as pessoas começam a pedir a sua intercessão. E você lá no céu começa a receber essas orações e levar elas para Jesus. Aí o que acontece? Um milagre acontece por seu patrocínio. Você lá no céu, tá? Aqui na terra a gente não pode fazer isso não. O milagre acontece por seu patrocínio. E aí você é declarado uma beata. Aí depois, outro milagre acontece, pronto. O Papa vai lá e canoniza Santa Milena de São Paulo, padroeira do Crisma Online. Entendeu? Você entendeu? A canonização, a igreja reconhecer que alguém é santo, primeiro, todo mundo que morre e vai para o céu é santo. Todo mundo que morre e vai para o céu é santo. Na verdade, todo mundo que se salvou, ou seja, que está no purgatório, vai passar um tempo no purgatório antes de entrar no céu, é santo. Mas quem são os santos canonizados que a gente pede intercessão? Os santos canonizados que nós pedimos a intercessão são os que a gente tem certeza que já estão no céu. Tá bom? A gente tem certeza que já estão no céu. Aí eu posso falar, eu tenho certeza que todo mundo que da minha família que morreu está no céu? Eu não tenho certeza. Posso falar que está no inferno? Também não tenho certeza. É por isso que a gente reza pelas almas. Porque se a gente tivesse certeza, a gente não precisa rezar pelas almas. Mas os santos, a gente não... Senhor, eu peço pela alma da Virgem Maria. Que loucura, né? Não, a gente nunca pede pela alma dos santos, porque os santos, a igreja, quando ela reconhece os santos, significa que há sinais evidentes de milagres
virtudes heróicas que dizem que aquela pessoa já está no céu. Então agora é o contrário, eu não vou rezar por ela. Ela vai rezar por mim. Não declarou santo, vamos dizer, tem uma pessoa muito boa, piedosa, mas ela não é canonizada santa, talvez de fato ela é santa. Papa Bento XVI, ele diz que tem santos que só Deus conhece o nome. Só Deus conhece o nome. Mas, vamos dizer, que as pessoas que estão no céu, ou no purgatório, são desconhecidas para nós. Por isso que a gente deve rezar por elas. Entendeu? Agora, se é declarado ou canonizado santo, ela é de conhecimento público, que essas pessoas já estão na glória de Deus e a gente pode pedir a intercessão delas. Por isso que, vamos dizer que uma pessoa boa e justa morreu, só que ela não é declarada santa. Então continue rezando pela alma dela, oferecendo orações, penitência, porque talvez aquela pessoa está no purgatório e suas orações é o que vai fazer ela elevar a glória, tá? Então a gente sempre reza pelas almas que estão no purgatório. A gente nunca pode julgar que ninguém está no inferno, tá? Por mais ruim que ela seja. A gente sempre deve rezar pela alma, sei lá, do Osama Bin Laden, a gente sempre deve rezar pela... Mesmo parecendo que eles já estão no inferno, né? A gente sempre deve rezar pela alma deles. Tá bom? Porque só Deus sabe se teve um arrependimento total ou não, antes da morte. Só Deus sabe. Só tem uma pessoa que está no inferno que a Bíblia confirmou, é o Judas, tá? Mas, então quer dizer que talvez o inferno está vazio? Não. Teve uma aparição em Fátima, os 3 pastorinhos de Fátima, Nossa Senhora de Fátima apareceu e mostrou o inferno lotado, parecendo o metrô da Sé, né? Quem é que tá lá, a gente não sabe, mas que cai gente lá todo dia, cai. Tá? Assim como no céu. Muita gente sobe pro céu todo dia. Eu acho que tem mais gente no purgatório que no céu. Vamos lá. Vai lá, gente. Tá. A Antônia está aqui. Tá acompanhando. Tá? Então, os deuses são criações humanas. E como criação humana não pode ser adoradas como Deus. Pois Deus é único. Certo? Mas nem toda forma de idolatria está nas doutrinas pagãs. Você deve estar assim, ufa, não adoro nenhum Deus, né? Opa, será que a idolatria ela está apenas na questão de paganismo, de outras religiões politeístas? A gente vai ver agora, ó. Quando colocamos algo material e temporal no lugar de Deus, pecamos contra o primeiro mandamento, por exemplo, quando a gente coloca uma pessoa no lugar de Deus, uma série de TV, apegos a objetos, tudo isso se colocando em primeiro lugar na nossa vida, acima de Deus, então também é uma idolatria. Pode-se aprender mais sobre o assunto consultando o Catecismo da Igreja Católica, que eu deixo para vocês estudarem, eles são de casa, tá? Todos que verem esse vídeo devem pegar o Catecismo da Igreja Católica e pegar os números que eu citei aqui para ler na íntegra, tá? Que aqui é o resumo, senão a aula ia durar até 5 da tarde, tá? Então, pessoal, vamos dizer, eu vou na igreja, eu rezo o terço, sou um católico redondinho, assim. Mas eu vou lá e coloco outras coisas no lugar de Deus. Tipo, Deus não é a prioridade na minha vida. Tem gente que usa Deus, né? Tem gente que o trabalho é o centro da sua vida. Mata e morre pelo trabalho. Não reza, mas só reza. Lembra-se de Deus só apenas para Deus abençoe meu trabalho. Deus dá prosperidade. Deus isso e aquilo. Ou seja, a pessoa não quer Deus enquanto Deus primeiro. A pessoa quer Deus
para Deus fazer alguma coisa para ela. Então, pessoas, tem gente que não faz nada por Deus, por Cristo, mas mata e morre por uma pessoa tranquilamente. Nossa, quanto homem que coloca mulher na frente de Deus, quanta mulher que bota homem na frente de Deus. Aí a gente percebe isso quando você quer ir para a igreja, a pessoa fala: ah, não, vai não, e você vai lá. Ou você vai fazer um momento de oração: ah, não, aí você vai lá e não faz, por respeito àquela pessoa. E o respeito a Deus? E o que é de Deus, né? A gente tem que dar o que é a nossa primícia, né? O nosso melhor para Deus. Alguma dúvida sobre o primeiro mandamento? Amarás o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele é o centro. Ele é o primeiro. Ele é o único. Não existe por que colocar outra coisa na frente dele. E a razão disso é porque Deus é eterno. Qualquer coisa que a gente coloque na frente dele é uma coisa temporal, que vai acabar. Bom, os empregos vão acabar. A vida neste mundo vai acabar. Tudo vai acabar. Só Deus não passa. Tá bom? Só Deus não passa. Então se a gente coloca como prioridade aquilo que é eterno, eternidade vai ser a nossa recompensa. Pense nisso. Segundo, não falar seu santo nome em vão. Esse se refere a pronunciar o nome de Deus de forma que não seja para sua glória. Falar o nome de Deus em vão é dizê-lo sem respeito para um fim que não é para a salvação das almas. Fazer piadas com nomes de Deus e dos santos, da Virgem Maria e dos anjos é uma forma de quebrar esse mandamento. Colocar o nome de Deus em músicas profanas também é uma forma, dentre outras tantas. O nome de Deus é sagrado. Ok? Iavé, Jesus, Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. São nomes que são saborosos de pronunciar para aqueles que o amam. E a gente não fala. É claro que essa educação ela tem que vir de casa. Essa educação ela tem que vir. Porque as pessoas têm que perceber que o nome de Deus ele é santo e ele não pode ser pronunciado de qualquer forma, em qualquer ocasião. E eu não estou falando tipo, você está assim andando na rua e força de expressão, ai meu Deus, minha Virgem Maria. Isso não é pecado, gente, isso é uma força de expressão. Mas, por exemplo, quando você fala, nem Deus pode tirar essa vitória de mim. Ou você coloca o nome de Deus numa situação que não enaltece a glória dele. Na verdade, você está usando o nome de Deus para algo, né? Quando você coloca o nome de Deus em músicas que, por exemplo, tem uma música do Raul Seixas que eu acho que é a música mais profana dele. Tem músicas dele que eu gosto, né? Agora tem uma que é aquela lá do Cowboy Fora da Lei, não sei quem já ouviu. Tem uma parte que diz assim: o coitado foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer pendurado numa cruz. Nossa. E tem aquela música do Al Capone, né? Do Raul Seixas também, não sei quem já ouviu. Ei Jesus Cristo, foge para não ser crucificado, foge, sei lá o que, porque isso não vai valer a pena, sabe? Então, o cara coloca o nome de Deus para criticar a Deus, entendeu? Então, espero que ele tenha se arrependido disso, porque isso é um pecado grave, falar o nome de Deus em vão. Piadas de santos, piadas que envolvem a Virgem Maria. Gente, quando a gente fala o nome de Deus, o nosso semblante tem que ficar sério. Porque a gente está falando do Criador, a gente está falando do Altíssimo. Quando a gente faz piadas com os santos de Deus, a Virgem Maria, os anjos, também são pessoas que estão na glória de Deus, estão na graça. São santos. Entendeu? São sagrados. Agora, você pode falar o nome do Felipe em vão, não tem problema, quem sou eu? Né? O Felipe, se bobear até é verdade, né? Então, mas o nome de Deus não, gente.
respeitando o nome de Deus sempre, porque o nome de Deus é glorioso. Não sei se vocês estão sentindo o drama, que às vezes parece, não sei se as palavras estão tendo substância, né? Não sei se as palavras estão apresentando uma essência para vocês, opa, entendi. Mas tem uma seriedade. Está, esse nome de Deus está no catecismo do número 2142 a 2167 para vocês estudarem a fundo, tá? Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. A gente viu que para os judeus é o sábado. Só que com a nova aliança de Jesus Cristo, ele morre na sexta-feira santa, ele repousa o último sábado da lei antiga, ele faz o repouso perfeito, ele no sepulcro, e no domingo ele ressuscita. Aí os cristãos entendem que, e isso já está nas Sagradas Escrituras, cartas aos Romanos, Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, chamado Dia do Sol, né? Domingo. Em latim, Domini, ou seja, quer dizer Dia do Senhor. Domingo, Domini, Dia do Senhor. O Dia do Sol, né? E quem é o Sol? O Sol que surge é Jesus. Jesus, ele ressuscita. Então, os católicos agora, como Jesus ele cumpriu perfeitamente o descanso sabático, agora o descanso se torna o dia da ressurreição de Jesus, que é o descanso dominical. Então, guardar domingos e festas. Esse mandamento se refere à guarda do sagrado culto que prestamos a Deus nos domingos e nas solenidades. Não existe catolicismo sem Santa Missa. A igreja tem uma liturgia diária muito rica, da qual somos chamados a meditar todos os mistérios de Cristo, todos os dias da nossa vida. Mas é no dia de domingo que celebramos a ressurreição de Cristo. Por isso, é uma obrigação. Você lembra que eu falei que aqui é o mínimo que a gente tem que fazer para estar na amizade de Deus, o mínimo? Então, quando eu falo uma obrigação, não entenda nossa, eu sou obrigado. Não, é o mínimo, cara. Poderia dizer, é o mínimo irmos à missa do domingo e nas solenidades que a igreja exorta comparecemos. É claro que para um católico que ama Deus e sua igreja, essa obrigação se torna uma alegria. E nada mais importante que a Santa Missa. Então, todos os domingos é dia de ir à missa. Por que a gente não trabalha domingo? É por causa que a gente vai à missa. Porque os países ocidentais, que são de cultura cristã, não se trabalha domingo, salvo algumas profissões que não tem como, né? O que Deus está querendo dizer? O domingo é o dia do descanso, o domingo é o dia da Santa Missa. Então o católico que falta à missa ao domingo está em pecado, tem que se confessar. Tá bom? O católico que falta à missa o domingo tem que se confessar. Mas o que é o domingo? Domingo será que é meia-noite do sábado, meia-noite, vamos lá, 11h59 sábado, meia-noite, domingo, até 11h59 de domingo para segunda? Isso é o domingo do calendário, né? A igreja entende o domingo a véspera do sábado, ou seja, depende da diocese, né? Aqui na arquidiocese, a partir das 3 da tarde do sábado, liturgicamente já é domingo. Então, se você for numa igreja sábado à tarde, depois das 3 horas, aqui na arquidiocese, tem dioceses que são meio-dia, tem dioceses que são 6 da tarde. Já vai ser uma liturgia de domingo. Entendeu? Então, se você for na missa sábado à tarde, você já cumpriu esse preceito de guardar o domingo.
ok? Só que o ideal é a pessoa ir no missa de domingo, sábado à tarde. O ideal é a gente ir na missa, se a gente pudesse todo dia a gente ia, não seria essa questão de debate, né? Mas como tem gente que trabalha de domingo, ou tem aquele que é porteiro, 12 por 36, né? Tem que ir na missa no dia que tá de folga, né? E vamos dizer que você vai trabalhar o domingo o dia todo, plantão no médico, SAMU, polícia militar, profissões que você tem que estar ali de prontidão todos os dias. Vamos dizer que nesse contexto a pessoa vai na missa sábado à tarde e trabalha domingo tranquilamente. Entendeu? Hoje eu vou na missa. E amanhã eu vou também. Então pra mim isso não é uma questão de debate. Certo? Agora, quando eu tive o meu neném e a minha esposa estava de resguardo e a gente queria ir para a igreja, a gente ia na missa na nossa paróquia sábado, 5 da tarde, que era mais vazio, e domingo a gente ficava em casa. Você vê, teve uma necessidade, mas a gente guardou o domingo. Mas o dia por excelência é o domingo mesmo. Então você pode ver que na igreja perto da sua casa, o dia de domingo é o dia que tem mais missas. Tem 3, 4 missas. Porque é para dar conta. Tem missa de manhã, missa de tarde, missa de noite, então não tem como faltar. Tá bom? E se precisar faltar a missa domingo, não falte a missa domingo, vá sábado à tarde. Agora também é importante descansar no domingo. Né? Importante no domingo você dedicar o dia à família. É importante, a não ser que você seja um comerciante que nem meu pai. O pai chega em casa 4 da tarde, trabalha em açougue, não tem como fechar domingo. Então, e ele trabalha sábado o dia todo. Então o que meu pai faz? Ele vai na missa à noite, de domingo. Entendeu? Mas pelo menos um dia da semana tem que tirar para descansar. Mas fora essas exceções, quem aqui folga de domingo, como eu, tem que tirar o domingo para a família, cara. Tem que tirar o domingo para descansar. Nem todo mundo é exceção. É exceção. A maioria é a regra. E a gente segue a regra. E as solenidades? Tem 5 dias na igreja, que além dos domingos, que é obrigatório a nossa participação na Santa Missa, senão a gente corre em pecado mortal e tem que se confessar. A gente não pode faltar na missa de Natal. A missa de Natal ela pode ser tanto ou a do dia 24 ou a do dia 25, tá? Vai nas duas, né? A missa não é missa de Ano Novo, que é a missa do dia 31 do dia 1, tá? É a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Então a gente ou vai dia 31 ou dia 1, né? A gente cumpre esse preceito. A solenidade de Páscoa, né? Que foi quase agora. Então na Santa Páscoa do Senhor, nós celebramos o maior mistério da fé cristã, que é a ressurreição de Jesus. E tem mais outros dois que não me vem à memória aqui, que depois eu posso estar passando para vocês. Mas a igreja avisa, os padres sempre avisam o dia que é de preceito. Então, quando nós somos obrigados, intimados a ir à Santa Missa todos os domingos e essas solenidades que eu falei. Bom? Mas para o católico que ama Deus e a igreja, não precisa nem dizer. Meu sonho, eu falo que o sonho da minha vida não é ficar rico. Falo que o sonho da minha vida não é ter sucesso financeiro. O sonho da minha vida é ter a oportunidade de, na minha rotina, eu poder ir à missa todos os dias. E hoje eu não tenho essa oportunidade. Mas eu vou aos domingos com toda a veneração, certo? E adoração. E eu não vejo a hora, eu estou muito feliz, porque sábado e domingo são os 2 dias que eu consigo ir na missa e eu vou. Fui quinta, não consegui ir ontem. Mas eu queria que na minha rotina casasse, né, a Santa Missa.
É o meu maior sonho. Ir à missa todos os dias. Comungar todos os dias. Vamos trocar de sala. Vamos aqui. Eu vou abrir outra sala. Vocês podem estar saindo para a gente dar continuidade. É isso aí, pessoal. Estamos voltando aqui. O que vocês estão achando até agora? Kelly, você estava escutando a aula, o que você está achando até agora? Então, as aulas elas ficam gravadas. Acho que você vai ter que assistir de novo, né? Com a gravação. Porque tem que focar, tem que parar, prestar atenção, focar, senão a gente não bebe toda a graça desse momento, né? Vamos lá. Mas que bom que você está acompanhando mesmo assim. Então vamos lá. Pessoal, vamos agora para o quarto mandamento, certo? Vamos lá, o quarto mandamento ele diz respeito a honrar teu pai e tua mãe. Então vamos lá. Agora, por favor, vamos lá. Este mandamento nos diz respeito que devemos ter pelos nossos pais, superiores e autoridades legitimamente constituídas. Se existe moralidade nas ordens dos nossos superiores, eles devem ser obedecidos. A rebeldia não é uma virtude, mas um vício pecaminoso luciferino. Ser obediente e honrar os nossos pais agrada a Deus. O contrário, clama a justiça divina. Pois até nosso Senhor Jesus Cristo, que foi Deus, também teve pai e mãe, e em tudo os obedeceu. E obedeceu às autoridades da sua época, quando disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, basicamente, honrar teu pai e tua mãe não é uma obediência cega ao seu pai e sua mãe, porque se sua mãe falar, olha, se joga da ponte, né, você, opa, eu honrarei meu pai e minha mãe, vai lá se joga. Não, né, anta, não é isso que a gente está falando. Está falando que a gente deve ter um respeito profundo pelo nosso pai e pela nossa mãe, apesar, vamos dizer, ai, mas meu pai era um maldito que me largou, blá, 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 minha mãe é uma cachaceira. Não,
Honrar teu pai e tua mãe, porque se não fosse esse cachaceiro, se não fosse esse, entre aspas, maldito, você não estaria aqui para estar criticando ele. Então, não importa quem é nosso pai, não importa quem é nossa mãe, é por causa deles, foi o instrumento que Deus escolheu para que você esteja aqui hoje. Honrar seu pai e sua mãe é você respeitar isso. Isso. E se o seu pai e sua mãe é uma pessoa digna de honra, além de você respeitá-lo, você tem o dever de obedecê-lo. Claro, isso serve para os mais jovens. Eu que já casei, eu devo uma veneração, um respeito enorme pela minha mãe, mas eu já tenho autonomia moral para tomar minhas próprias decisões. Entendeu? Eu já tenho autoridade do sacramento do matrimônio para eu instituir agora a minha família, e eu respeito minha mãe, tenho grande gratidão com ela. E eu posso discordar da minha mãe e tudo mais, porque eu já sou um adulto, mas nunca desonrá-la, nunca desrespeitá-la. A mesma coisa com os governantes legitimamente eleitos. Talvez a gente não concorde com quem esteja no governo, não importa se é presidência, a prefeitura, mas a gente deve respeitar o cargo legítimo. Às vezes não a pessoa que está lá, né? Que às vezes é um cachaceiro, às vezes é um ladrão, mas a gente respeita a instituição, porque ela é legítima, certo? Agora, se um presidente ele começa a atacar a nossa fé, ou um governador, um prefeito começa a ir contra os princípios cristãos, esse mandamento ele não vale. Porque é a mesma coisa, você lembra que eu falei, se minha mãe mandar eu me jogar na ponte, eu me jogo? Aí eu honro minha mãe, vai lá se joga. Aí se um presidente falar, rasga a Bíblia, aí eu vou honrar o cargo porque eu também honro o quarto mandamento, você rasga a Bíblia. Não, aí você está sendo uma anta, certo? Então a gente tem que saber respeitar as autoridades constituídas, desde que elas sigam a ordem de normalidade, que seja o bem comum para todos. E enquanto família, pai, mãe, tio, devem o respeito aos mais velhos, certo? No trabalho, se o seu patrão ele não te leva, se o seu patrão ele não te rouba, ele te paga certinho, não abra a boca para falar mal dele. Né? Se você recebe certinho, se você tá tudo certo, para que você vai na escola? Se o professor tá dando lição, nossa, eu sou professor, os alunos, se meus alunos estiverem me ouvindo, presta atenção. O professor passa a lição, o professor atende, o professor é justo. Aí o aluno ele olha e começa a falar mal do professor. Qual a razão disso? Se não tiver razão, é um pecado, tem que se confessar. Tem que se confessar. Honrar o pai e a mãe significa honrar as autoridades instituídas na sua vida. Como eu disse, a rebeldia não é uma virtude. Tá? O católico ele é obediente, mas ele não é um obediente anta. Né? Ele obedece desde que esteja tudo conforme a lei de Deus. Às vezes a lei de Deus não vai de acordo com as nossas convicções e opiniões, mas quem está errado é você ou Deus? É claro que é você, né? E eu, né? Então, se seguir a lei de Deus é difícil, quem tem que mudar sou eu, não Deus. Uma regra de vida, se está difícil seguir a Deus, quem tem que mudar? É Deus ou eu? Deus é perfeito. Então quem muda é eu. Ok? Quinto, não matar. Vamos começar a falar de assuntos pesados, hein? Prepare-se. Mas você fala, Felipe, nunca matei ninguém. Show, né? Será? Vamos entender o que é matar. Esse mandamento se refere a todo tipo de morte causada voluntariamente. Então, morte causada, né? Isso implica ao assassinato, quando eu, por exemplo, vou lá e voluntariamente, ou seja, eu quis, vou lá e mato o André. Pum! O André cai no chão morto. Aí, por que eu fiz isso? Porque eu quis? Porque esse André, ele tá tirando, sei lá o que, ele tá mexendo comigo,
Eu fui lá e matei ele. Mano, pecado. Se não se confessar, se não se arrepender, vai pro inferno. Entendeu? Mãe, tá saindo a voz do Arthur aí, né? Sei lá, tá? Oi. Fala, Milena. Vamos lá, vou falar também. A igreja, isso se aplica ao aborto voluntário também. O aborto voluntário, ele é um assassinato. Não importa a causa ou circunstância, é uma vida que está sendo assassinada. O uso de anticoncepcionais, para quem não sabe, os anticoncepcionais causam aborto. Ok? Anticoncepcionais, eles causam abortos ocultos. Tem provas científicas disso. Porque a igreja, ela defende que a vida, ela começa no momento que o espermatozoide se encontra com o óvulo. E tem muitos anticoncepcionais que permitem que o embrião se forme e depois o expulsam. Ok? E quais concepcionais que são assim? Todos os fármacos, todos os anticoncepcionais fármacos têm esse risco de causar abortos. Se alguém se encontra, né, por favor, vão se confessar. Existem métodos, eu e minha esposa a gente usa o método Billings, é um método natural. Muito melhor que o método fármaco, né? E ele não corre nenhum risco de aborto oculto. E outro motivo que a igreja condena o uso de anticoncepcionais. O casal que se casa na igreja, ele promete ter os filhos que Deus enviar. É uma promessa que você faz diante de Deus. É uma promessa. E eu fiz essa promessa, minha esposa fez essa promessa, todo mundo que se casou na igreja fez essa promessa. E qual que é a promessa? Que a gente não vai privar a vida de se iniciar. A gente pode espaçar a gravidez. Olha, não está num momento agora muito bom, né? Então, se a gente ter um filho vai complicar, então a gente espaça a gravidez. Existem métodos naturais de evitar a gravidez, como o método Billings, ok? Mas o anticoncepcional, ele priva a vida de se iniciar e alguns são até abortivos. Outros métodos... Entenderam, gente? Catecismo... Então, eu não concordo. É você que tem que mudar, não Deus. Entendeu? Assim como eu tive que mudar muitas coisas. Bom, sem falar das questões de que o anticoncepcional causa câncer também, né? E os médicos não falam isso. Né? Tem muitos anticoncepcionais que são cancerígenos, mioma, dá mioma, dá várias doenças que... E também alguns destroem até... alguns até destroem os hormônios das mulheres, e muitas mulheres não conseguem engravidar depois de tomar anos de anticoncepcional. E também a pílula do dia seguinte, que é uma maldição, né? DIU, uma maldição, porque todos eles são abortivos. Abortivos. Mas Felipe, então quer dizer que eu posso ter matado... Se quem usou anticoncepcional, com certeza pode ter tido causado a morte de uma vida. Então, por isso que deve se confessar. Entendeu? Agora que tomou consciência, tem a luz aqui, você... E também tem outras formas de matar pessoas, pelas palavras. Fala, você vai pro inferno, maldito. Isso é uma forma, né? Você mandar a pessoa ir pro inferno com ódio, você falar pra pessoa, não quero mais saber de você na minha vida. Essas são formas de matar alma, né? De matar... Quantas pessoas, por exemplo, falaram coisas para vocês, amaldiçoando vocês, e meio que... Ou vocês falaram para outras pessoas e que aquilo ali causou uma morte. A morte de uma amizade, a morte... do sentimento, e tudo isso acontece, gente. Não matarás não é só pegar uma arma e matar outra pessoa. Tem tudo isso envolvido também. Agora, a giripoca vai piar. Não pecar contra a castidade. Vamos lá. O que é a castidade?
A castidade é um equilíbrio entre corpo e alma e o uso correto da sexualidade em cada estado de vida. Então, vamos dizer, eu sou casado. Todo mundo aqui tem que viver a castidade, todo mundo. Eu, como casado, viver a castidade é eu ter relação sexual apenas com a minha esposa. Entendeu? Apenas com a minha esposa. O padre solteiro, ele não tem relação sexual. Então, viver a castidade para o padre, ele é viver o celibato. Para o solteiro que vive a castidade, ele vive em celibato temporário. Sim, o sexo, ele é apenas para o casamento. E somente para o casamento. Ok? E eu posso falar isso com propriedade, porque todo mundo fala, Felipe, ninguém vive mais isso hoje. Mas quem tem que mudar, Deus ou o mundo? Quem tem que mudar é o mundo. Deus, a verdade de Deus não muda. As pessoas podem mudar. E mesmo que estiver uma pessoa vivendo a verdade, ela é a que é amiga de Deus, o resto é inimigo. Entendeu? Não é uma democracia. Olha, Deus, você é um, nós somos 1 bilhão, voltamos 1 bilhão contra 1. Mas Deus, não é isso, entendeu? O 1 de Deus vale mais do que todos os números do mundo. Pois bem, eu tive a graça, eu e minha esposa, de nós casarmos virgens, né? A gente viveu esse processo da castidade e isso é ótimo para o casamento depois, porque você casa com uma pessoa que você conhece. O sexo antes do casamento, ele acaba fazendo você ter um vínculo de paixão com a pessoa que talvez vai cegar você para algumas realidades do que a pessoa é de verdade. Aí quando você casa, você vai descobrir quem é a pessoa. Acontece muito. Então a castidade permite que você entenda a vida, você veja a vida da forma correta, né? E a castidade é um equilíbrio, né? Ela é um equilíbrio entre corpo e alma, né? Então, Deus criou o sexo bom para os fins criativos e unitivos do homem e da mulher unidos em sagrado matrimônio. Então, o sexo, ele serve para o homem e a mulher casados, né? E ele serve para a criação, né? Ou seja, para persistência da existência humana na Terra, e serve para a união do casal. O casal que tem a relação sexual, ele é unido, ele se ama, e Deus ama isso. Por isso que Deus coloca um véu de um sacramento sobre a relação sexual. Porque é sagrado, é santo. Não é para qualquer meio, não é para qualquer coisa, entendeu? Não é somente para a satisfação pessoal. O sexo, ele é espiritual também. Ele liga duas almas. Agora imagina você fazer isso com qualquer pessoa. Ligar a tua alma com a alma de qualquer pessoa por aí. Imagina quantas vidas são destruídas. Imagina esses baile funk aí, como tá. De pessoas destruídas. Emocionais destruídos, psicológicos destruídos, vidas destruídas, porque não olham a lei de Deus. Pensa que isso é caretice, mas isso aqui, ela faz parte do equilíbrio da sua vida. Se você não segue isso, você vai ser desequilibrado. E o mundo de hoje não é desequilibrado? E o que você vê no mundo de hoje? Faz com o que quer, pega, cata todo mundo mesmo. Então, Deus não erra. Deus não erra. Gente, peca contra a castidade o homem ou a mulher que trai o seu marido. Seja presencialmente, aqui eu vou pegar os homens safados, assim como eu já fui pego um dia. Peca presencialmente ou virtualmente. Eu nunca traí a minha esposa com outra mulher. Opa, mas esse Instagram aí, hein? O que você tá olhando nessas internet? Abre o celular do cara, tem um monte de bunda e peito. E o cara fica desejando aquilo. Isso é trair. Trair virtual é trair. Você não pode olhar com desejo para outras mulheres. É errado, é pecaminoso. Inclusive a gente vai falar isso daqui a pouco.
vai ficar pior, hein? Vamos lá. Por mensagem, sabe? Fica conversando. Não tô traindo, mas eu tô lá conversando, né? Aquela conversa inadequada. O cara é casado, o cara fica conversando com a vizinha, pá. Não acontece nada de físico, mas Jesus diz, só de você olhar e desejar, né? Só de olhar e desejar, você já traiu, né? No seu coração você já adulterou. E quem disse não sou eu, é Jesus, tá? Os meios. O casal que evita filhos peca contra a castidade. Porque, vamos dizer, o cara promete diante de Deus que vai ter filhos e não tem. Né? Fica evitando. Tem dinheiro, tem condição de criar, tem tudo, não tem nada que impede. Mas ele fica evitando. Mas fica evitando por que meios, né? Por meios de contracepções, ou por meios de coito, ou vamos lá, coito interrompido, sexo contra a natureza, que são o sexo anal, a masturbação também. Vamos lá, o jovenzinho está solteiro, opa, então vou fazer comigo mesmo. Meu filho, você está se desequilibrando. Não foi isso para que Deus te fez. Todos esses casos que eu falei, isso não gera vida. Isso gera morte, destruição. Ok? Mas depois, eu não tenho um programa do Cristo, mas tem aula sobre a sexualidade correta do casal cristão. Né? Como que o casal cristão vive a sexualidade correta. Certo? Tem vários casais católicos, como a Déia e Tiba. Né? Tem um casal lá da Canção Nova que é do diácono, que eu esqueci o nome dele, que não é o Nelson Correia e sua esposa também, eles trabalham com as famílias esse tema da sexualidade no casamento. Porque o sexo ele é bom, mas ele tem que gerar vida e tem que gerar união, não submissão. Não, o pessoal pensa que que a vida é o filme dos 50 tons de cinza, né? Aquela porcaria. Enfim, nada a ver, né, gente? Nada a ver. A vida real é outra coisa. Mas o que o mundo está passando para vocês é que é isso, entendeu? Então vamos lá. Também peca contra a castidade, o solteiro, que tem relações sexuais antes do casamento. Seja contra a pessoa, ou sozinho pelo meio da masturbação. O uso da pornografia também. Né? Configura o pecado contra a castidade. E não só um pecado, você alimenta uma indústria que destrói vidas todos os dias. Mas e o padre e o religioso que consagrou sua sexualidade a Deus, peca contra a castidade se violar por meios descritos nos outros casos. Então, padre, a sexualidade dele é ordenada para Jesus. Certo? Então, aí o padre, freira, eles têm que se preservar dessas coisas também. Não é só nós, eles também. Como cristãos, devemos cultivar a pureza nos pensamentos e nos costumes. Tudo isso é possível porque se uma pessoa com a mentalidade de hoje for viver isso aqui, sem rezar, sem vigiar, sem ir à Santa Missa, sem crescer pensamentos elevados, virtudes, bons filmes, boas leituras, sabe? Tudo isso que eleva a alma, o cara vai ver isso aí, sabe como o quê? Como uma escravidão, como um cinto de castidade que a igreja coloca em você. Mas na verdade não é isso, cara. A castidade bem vivida, ela traz leveza. Ela traz liberdade. Né? E como é magnífico quando um homem e uma mulher casados se unem em relação sexual. Porque gera vida, gera graça, gera bênção. Fora disso, mesmo que não gere vida, vamos dizer, a mulher é estéril, o homem é estéril, e eles casam. Aquilo ali é lindo. Por quê? Porque aquilo ali é duas almas se unindo diante de Deus. Agora, quando você faz isso no estado de vida errado, você está jogando a criação de Deus no lixo. É claro que de um mal, Deus tira o bem.
Pode ter pessoas aqui que são frutos dessas relações que foram feitas de forma errada. E vocês não são amaldiçoados porque vocês nasceram fora de um casamento. Entendeu? Vocês não são amaldiçoados, vocês são abençoados. Vocês não têm culpa, tá bom? Mas é pecado e deve se confessar. Ah, Felipe, então eu tô lascado a vida toda. Não, não tá lascado não. Agora você sabe. Agora você vai viver o correto. Assim como um dia eu posso ter vivido... Eu Felipe, eu casei virgem, mas na minha adolescência direto era aqueles vídeos X lá toda hora. Era isso e aquilo, entendeu? E um dia eu pensei que eu não estava fazendo nada de errado. Um dia Jesus veio e me deu uma rasteira. Viu a lama que eu estava me metendo. E eu me converti. Graças a Deus. Eu falo isso porque eu não quero ser melhor que ninguém não, mas é porque quando você purifica os seus pensamentos, quando você luta contra isso, você vê o quão lindo é Deus e quão elevado é a nossa vida fora dessas porcaria imundiça. Né? E hoje, que eu vivo a sexualidade da forma correta, eu vejo que o Satanás mente pra gente. Falando que o certo é viver uma vida desregrada, que o certo é viver a vida, não uma liberdade, uma libertinagem. Mas aí muita gente fala, Felipe, muito bonito suas palavras. Mas eu não consegue com a graça de Deus. Consegue. Mas você tem que querer, você tem que primeiro ver o problema, aceitar o problema e querer corrigir. Se você vê o problema, mas não aceita o problema, você vai continuar na mesma. Tá bom? E nisso tem vídeos do Padre Paulo Ricardo nos ajudando, né, da Itiba e tudo mais. Vamos lá. 7º mandamento. Ah, também tem uma coisa aqui. Devemos cultivar a pureza nos pensamentos e no costume. Observar se o jeito que eu me visto, falo e no meu jeito de agir. E se perguntar, será que Nossa Senhora se vestiria assim? Porque às vezes a gente anda na rua ou a gente vai para alguns lugares e muitas vezes você está lá andando na rua, você é casto, você quer viver a pureza, você olha assim, cadê a roupa das pessoas? Né? As pessoas não usam roupa, é longe demais. No verão, só falta andar pelado. Homens e mulheres. Gente, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo não é para mostrar para qualquer pessoa, não. Os padres, às vezes, eles cobrem o corpo todo porque o corpo deles é de Deus. Os casados devem guardar seu corpo para o seu marido e para sua esposa. Nosso corpo é sagrado, gente. Vocês entendem? Toque em você mesmo e fala, nossa, eu sou sagrado. Mano. Isso aqui não é para qualquer um ver, não. É exclusivo, é VIP. Entendeu? É premium. Não é para qualquer um. Ok? Agora o pessoal anda por aí mostrando suas partes para todo mundo ver. Instagram, então, nossa, nem entro mais. Gente, aí a pergunta que você, quando você for pegar sua roupa no manequim, você pergunta, se Nossa Senhora, ou São José, ou Jesus, vivesse hoje, será que ele colocaria essa roupa? Pelo que eles pregavam, pelo que eles agiam, pelo que eles nos ensinaram, será que eles usariam essa roupa? Será que Jesus falaria essas palavras que eu falo? Será que Nossa Senhora se comportaria desse jeito que eu me comporto? Não roubar. 7º mandamento. Tanto objetos, ideias do plágio, né? Tem gente que plageia, né? Roubar a paz dos outros, né? A pessoa tá lá em paz, você vai chato, né? Sem razão nenhuma. Tem gente que gosta de irritar os outros por esporte, né? É claro que ninguém nunca fez isso, tá? Aqui, né? Todo mundo é da paz. Gente, roubar é tomar o que não é seu. Certo? E o que não e de forma imoral e ilícita. Ah, sei lá, eu sou professor, direto lá abro meu estúdio, tem uma caneta que não é minha, eu não sei como foi parar ali. Eu roubei? Não. Entendeu? Agora, opa, nossa, que caneta bonita, né? Aí o cara olhou pro lado e você...
né? Deus viu, tá? Então, roubar de maneira intencional, seja o que for. Pode ser ideias, argumentos. TCC, você vai fazer o TCC. Você pegou um trecho, não foi você que escreveu, tem que dar os créditos. Senão você está plagiando, está roubando. Vai fazer uma música, pegou uma melodia que não é sua, tem que dar os créditos. Entendeu? Porque imagina se você faz uma coisa e alguém vai lá e rouba. E fica por aí falando que foi ela que fez. Não daria raiva? Então, gente, tem gente que rouba porque tá com fome, tá? Essas pessoas não pecam, tá? Vamos dizer que a pessoa tá com fome e ela não tem o que comer, ela entra no mercado e rouba um pãozinho. Ela, na verdade, ela não tá roubando, na verdade, ela tá sobrevivendo, certo? Mas se ela tiver R$ 1 e tiver um pão prato, aí ela pecou. Entendeu? É só se for em último do último caso. Se ela não roubar aquilo ali, ela vai morrer de fome, ela é emergência. Então, na verdade, ela não está roubando, ela não está pecando. Ela só está pegando aquilo que é justo da parte dela. Ok? 8. Falar falsos testemunhos. Gente, mentira. Falar em verdades. Florear a história, sabe? Você está contando uma história e você começa a inventar coisas, sabe? Só para deixar a história mais interessante. Não falar que isso é uma hipérbole, um exagero. A mentira é uma invenção de Satanás. Deus não criou a mentira. Quem criou a mentira foi o diabo. A gente viu Adão e Eva, a primeira coisa que ele passou foi uma fake news, né? De que se elas comessem o frutinho, né? E por causa de uma mentira que o pessoal comprou, o pecado entrou no mundo, o sofrimento, a dor e a morte. Então olha como que é grave a mentira. A mentira causa isso, morte, destruição. Quantas vezes o seu nome foi para a lama porque alguém falou mal de você? Ou seja, todas as pessoas têm direito à honra. A honra do seu nome. Então se você for falar de uma pessoa para denegri-la, não fale. A não ser que você tenha provas e que isso seja para o bem dela. Tipo, vou chamar a polícia, vou chamar... Entendeu? Porque ela está causando um mal, sabe? Um mal. Aí você não está mentindo, você está falando a verdade. Ok? Mas toda vez que você fofoca, a fofoca é o instrumento de Satanás para a destruição do mundo. Né? Então, fofoca. Por que é a fofoca? A fofoca é você contar o que você ouviu, que outra pessoa ouviu, que outra pessoa ouviu, e você não sabe se é verdade ou mentira. Entendeu? Boca fechada não entra mosca. Tá bom? E é isso aí. A fofoca, a maledicência, o falso testemunho são exemplos de não dar falso testemunho. Maledicência, falar mal. Fofoca. Falso testemunho. As pessoas que vão diante do juiz testemunhar. Uma vez, uma pessoa me chamou para dar um falso testemunho. Eu trabalhava no restaurante e ela queria que eu fosse depor, que o patrão fazia isso, que o patrão fazia... Não, vamos ferrar o patrão, vamos ganhar uma grana. Não é verdade? Eu posso ir lá, mas eu vou lá para falar a verdade. Aí você vai se lascar, né? E foi isso que eu fiz, porque o patrão, ele me chamou para ir. Aí eu perguntei, você quer que eu fique mentindo? Ele, não. Eu quero que você vá lá e só conte a verdade. Eu fui lá, falei coisas diante do juiz que não era boas para o patrão, mas principalmente não era boa para a mulher. A mulher perdeu a causa por causa que eu fui lá e testemunhei a verdade. Mas se eu fosse lá dar falso testemunho, eu ia prejudicar a vida de uma pessoa. Ok? Gente, 9º mandamento, não cobiçar a mulher do próximo. Tem a ver com o 6º mandamento, mulher ou homem do próximo. É aqui, talarico não se cria. Você entendeu? Talarico não se cria aqui. Como dito no 6º mandamento, devemos ser fiéis a Deus no nosso estado de vida. Um padre pode cultivar desejo de possuir mulheres. Ou um homem ou uma mulher casado não pode cobiçar outras pessoas. Cultivar pensamentos impuros em relação a outras pessoas. Então, Sônia é o Chicão e mais ninguém, tá bom? Felipe é a Dona Aparecida e mais ninguém.
Se você está casado, namorando, é esse mais ninguém. Mas é claro que no estado de vida do namoro, a gente pode se apaixonar por outra pessoa e é o único momento da vida que dá pra gente trocar, né? Porque depois que casou já era, tá? Mas mesmo assim, se você tá com uma pessoa e tá gostando de outra, seja sincera, pede pra terminar, tá bom? E não fica pensando em um, né? Com o outro. É feio, né? É feio. E talarico não se cria. Vamos lá. 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Assim como a mulher e o homem do próximo, a gente não pode ser invejoso com a vida dos outros. Então, assim como vive o 7º mandamento, não podemos roubar. Para se roubar algo, primeiro você cobiça. Esse mandamento está presente no pecado da inveja, o desejo de possuir algo do outro que você não tem, seja material, espiritual, até mesmo dons e talentos. Então, a pessoa que pega no 7º mandamento é a invejosa, aquela pessoa que quer ter o que é a vida do outro, as coisas do outro. Vocês estão entendendo? A inveja, ela é um sentimento de tristeza com a alegria do outro. Então, se você vê a vida de uma pessoa, se sente triste por causa da felicidade dela, você é um invejoso. Na verdade, no fundo, você queria ter a vida dessa pessoa. Isso é inveja. Não cobiçará as coisas alheias. O carro do outro. Ah, mano, dá valor pro teu Uno aí, pro seu Fusca, pro seu... Não queira a Ferrari do outro. Né? Ah, pro seu ônibus. Tá lá o seu... o busão, a perua. E fica, o outro tem carro e eu tô aqui no ônibus. Mano, assim você não vai crescer. E além de não crescer, tá pecando. Tem que se confessar se você pensar assim. Então, pessoal, eu não vou ler essa última parte aqui, depois vocês leem. Diz o seguinte: todas essas leis que Deus revelou a Moisés, elas, na verdade, elas já estão escritas no ser humano. Né? Deus não precisava revelar elas. Só você olhar todas as culturas, todas, mesmo as que não são cristãs, mesmo as que não conhecem a letra da lei de Moisés, você pode ver que, chegar lá no índio, o índio pode pegar a esposa de outro índio? Ah, não, dá morte. Dá morte. Você pode, sei lá, você pode chegar lá no aldeia, vou usar o exemplo do índio, né? Que não conhece Jesus, está isolado do mundo. Você não pode matar o outro índio sem razão, pode? Chega lá, mata na crueldade, pode? Não pode. Oi? Foi. Então, nesse caso, que Salomão e Davi teve várias mulheres, todas elas, vamos dizer, foi uma permissão extraordinária de Deus naquele caso. Porque Jesus, ele diz, né, no Antigo Testamento também tinha divórcio, certo? Deus, ele criou o matrimônio para o homem casar com uma mulher apenas, e para que ele seja para sempre. Só que Jesus, ele disse para os fariseus: por causa da dureza dos seus corações, Deus acabou tolerando o divórcio nesse aspecto. Então, assim também Deus tolerou a poligamia dos 6, Davi e Salomão, porque eles não tinham a graça santificante dos sacramentos da igreja e de Jesus Cristo para ajudar eles. Entendeu? Então, depois de Jesus, a gente tem todos os meios para seguir a lei de Deus. Antes a gente não tinha a graça da cruz, né? O sangue de Jesus da cruz, agora nós temos. Então, até hoje você tem, mesmo que você case com 10 mulheres numa religião que não é cristã, você não pode pegar do vizinho. Você tem que ficar com aquelas que você casou. Certo? Ou seja, a lei natural é uma lei natural do ser humano. O ser humano, o natural dele não é sair se matando por aí. Natural, porque ele sabe que isso só faz mal. O natural do ser humano não é pegar a mulher dos outros por aí. O natural do ser humano não é querer... o natural do ser humano não é sempre buscar algo que é maior que ele, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. Todos os lugares do mundo,
você tem uma religião, todos. Porque o ser humano ele tem desejo do que é divino. Mas por que Deus precisou fazer a letra da lei? Por causa do pecado. Porque Adão e Eva pecaram. Então, muitas pessoas estavam indo contra a sua natureza. O pecado é ir contra a natureza, sabe? O pecado aí é contra a natureza que Deus fez boa em nós. E o pecado que nós nascemos com ele, o pecado original, ele é justamente essa nossa tendência de sair da nossa lei, a lei que Deus colocou em nós, e ir para os desejos da carne. Então, vamos dizer, Deus ele coloca os 10 mandamentos como, vamos lá, gente, já está escrito dentro de vocês, mas aqui é a lei para vocês não se esquecer. Tá bom, gente? Agora eu vou encerrar a gravação. Quem está acompanhando pelo YouTube, obrigado pela presença.